Bem, vou falar sobre el fémur, que é um osso mais largo, forte e pesado do corpo humano. Se localiza em lo muslo e conecta com a pelvis e com la perna. Participam em la locomoção e também em el suporte del peso corporal. Bueno, el fémur se divide em três regiões principais de nosso corpo: extremo proximal, diáfisis e extremo distal. Bueno, começamos acá por el extremo proximal. Bueno, la primera estrutura que vemos acá es la cabeza del fémur, ¿sí? Que se localiza acá. Bueno, la cabeza del fémur que tiene una forma esférica y se articula con el acetábulo del hueso coxal para formar la articulação de la cadera. ¿Sí? Su função é permitir os movimentos de fricção, extensão, abdução, adução e rotação del membro inferior. Bueno, en la cabeza encontramos la fóvea de la cabeça femoral, de onde se inserta el ligamento de la cabeça del fémur. Bueno, acá também encontramos el cuello del fémur, que encontramos acá. Bueno, el cuello del fémur, que une la cabeza con la diáfisis. Bueno, su função é transmitir as forças entre a pelvis e o membro inferior e proporciona mobilidade à articulação coxofemoral. Sim? Bueno, lateralmente encontramos el trocante maior. Sim? Bueno, el trocante maior une prominências ósseas de onde se inserta músculo como el glúteo médio, el glúteo menor e piriforme. Sim? Sua função principal é servir como ponto de inserção muscular. Bueno, inferiormente encontramos o trocante menor. Sim? El trocante menor, de onde se inserta o músculo iliopsoas. Sua função é permitir a fricção da cadeira mediante a ação de estes músculos. Sim? Bueno, entre ambos trocantes encontramos a linha intocantérica, sim, que se encontra acá. Bueno, essa linha que serve como ponto de fijação de la cápsula articular. Bueno, agora continuamos com la diáfisis. Bueno, la diáfisis contribui em lo cuerpo del fémur, sim, e apresenta uma estrutura resistente capaz de suportar grandes cargas. Bueno, sua função é transmitir o peso corporal desde a pelvis hacia a tíbia durante a marcha e a bipedestação. Sim? Bueno, agora passaremos para o extremo distal. Sim? Bueno, em essa região encontramos o condílio medial, sim, que está por acá. Bueno, el condílio medial, el condílio lateral, sim, que se articulam com a tíbia para formar a articulação de la rodilha. Sua função é distribuir as cargas e permitir os movimentos de fricção e extensão de la rodilha. Por de cima dele encontramos o epicôndrio medial, sim, que está por acá, sim. Bueno, el epicôndrio medial e o epicôndrio lateral, que serve como ponto de inserção para ligamento e músculo estabilizadores. Bueno, en la cara lateral del extremo distal encontramos a carilha rotuliana, sim, que essa parte acá. Bueno, la carilha rotuliana, também chamada como superfície patelar, é uma estrutura que se localiza entre o condílio medial e o condílio lateral e serve como superfície de articulação com a rótula. Bueno, sua função principal é permitir deslizamento de la rótula durante os movimentos de fricção e extensão de la rodilha, diminuindo la tração e contribuindo em la estabilidade de la articulação. Sim? Bueno, además facilita la transmissão de forças produzida por el músculo quadríceps femoral durante la extensão de la perna. ¿Sí? Bueno, en conclusão, podemos dizer que nosso
nosso hueso fêmur, sim, é um principal hueso do membro inferior, graças a suas diferentes regiões anatômicas, permite a inserção muscular, a transmissão de forças e a formação da articulação da cadeira e da rodilha, sendo essencial para a locomoção e mantenimento da postura corporal. Sim, acá podemos ver todo nosso hueso. Sim. Bueno, agora para finalizar, falarei sobre um caso clínico relacionado ao nosso hueso fêmur. Sim. Bueno, então pensamos, paciente feminina de 78 anos que liga ao serviço de urgência depois de sofrer uma caída em seu domicílio. A paciente apresentou dolor intenso em la região da cadeira, incapacidade para caminhar e acontamento do membro inferior direito. Sim, bueno, tras realizar uma radiografia, se observa uma fratura do cuello del fêmur. Bueno, esta lesão é muito frequente em pessoas maiores, sim, devido a la osteoporose e a la diminuição da densidade óssea de pessoas maiores, sim. Bueno, además podemos dizer também que é uma estrutura na região que pode comprometer a irrigação sanguínea da cabeça femoral, provocando uma complicação conhecida como necrose avascular. Sim? Bueno, então por esse motivo, o conhecimento da anatomia do cuello femoral e também de las estruturas que los rodeiam é fundamental para diagnosticarmos o tratamento de este paciente. Sim? Bueno, muchas gracias e é tudo isso. Bueno, vou apresentar o peroné, também conhecido como fíbula. É um osso largo que se localiza em la parte lateral de la perna. Sim, a diferença de la tibia e el peroné não participa de la forma importante em lo suporte del peso corporal. Sim, sua função principal é servir como ponto de inserção para músculos e ligamentos, además de contribuir a la estabilidade del tobillo. Sim, bueno, para seu estudo observamos a cara lateral de peroné. Sim, bueno, começamos por el extremo proximal. Temos em la parte superior encontramos el vértice de la cabeça del peroné, que é essa parte acá. Sim, essa região corresponde à porção mais superior do hueso e serve como referência anatômica para a inserção de estruturas ligamentares. Sim, bueno, por debaixo do vértice encontramos a cabeça del peroné. Sim. Bueno, la cabeza del peroné se articula com el condilo lateral de la tibia, formando la articulação tibiofibular proximal. ¿Sí? Sua função é proporcionar estabilidade à la perna e permitir pequenos movimentos entre ambos huesos. ¿Sí? Lateralmente observamos o tubérculo del peroné, que encontramos acá. ¿Sí? Bueno, el tubérculo del peroné está, essa prominência óssea serve como ponto de inserção para ligamentos e estruturas musculares. Bueno, continuamos hacia a parte medial, encontramos el borde anterior, sim, e também el borde posterior. Bueno, esses bordes delimitam as caras do peroné e servem como zonas de inserção para membranas interósseas e músculos de la perna. Bueno, entre eles localizamos a cara lateral, sim, acá. Bueno, a cara lateral é uma superfície que proporciona inserção aos músculos de los compartimentos laterais e posterior de la perna. E também participam em los movimentos del pé e del tobillo, sim? E também observamos a superfície subcutânea, sim? Que está por
acá. Bueno, essa região se encontra imediatamente debaixo da pele e pode palpar-se facilmente durante el exame físico. Bueno, ahora pasaremos para el extremo distal. Bueno, en esa região encontramos o maléolo, sim, que está por acá. Bueno, el maléolo lateral é uma prominência óssea facilmente palpável que forma a parte lateral do tobillo. Bueno, sua função é estabilizar a articulação do tobillo e serve como ponto de inserção para importantes ligamentos. Bueno, en la cara medial del maléolo lateral observamos a cara articular, sim, que está por acá. Bueno, a cara articular, essa superfície se articula com el estrágalo, sim, e participa diretamente em la formação da articulação talocural ou articulação de tobillo. Bueno, posteriormente encontramos el surco maleolar, sim, que se encontra acá. Bueno, este surco maleolar passam os tendões de los músculos peroneo largo e peroneo curto, que ajudam la eversão e estabilidade do pé. Bueno, em conclusão, podemos dizer que nosso osso peroné é um osso fundamental para a estabilidade da perna e do tobillo. Suporta pouca carga corporal, proporciona inserção a numerosos músculos e ligamentos. Bueno, además de participar em la formação de las articulações tibiofibulares e del tobillo. Sim? Bueno, agora irei falar sobre o caso clínico de nosso osso peroné. Sim? Bueno, pensamos. Paciente masculino de 28 anos que sofre uma torção brusca de tobillo durante um partido de futebol. Sim? Refere dolor intensa na região lateral do tobillo, edema e dificuldade para caminhar. Bueno, durante a exploração física se observa sensibilidade dolorosa sobre el maléolo lateral. Bueno, en la radiografía confirma una fractura del maléolo lateral del peroné. Bueno, entonces podemos dizer que este caso demonstra a importância anatômica del peroné e la estabilidade de la articulação del tobillo. Uma lesão em essa região pode comprometer os ligamentos laterais e alterar a marcha do paciente. Bueno, vou apresentar a vista anterior de nosso osso, que é a tíbia, que é o osso mais grande e resistente da perna, se localiza na parte medial da perna e tem como função principal suportar o peso corporal e transmiti-lo desde o fêmur hasta o pé. Sim, começamos por el extremo proximal. Bueno, a primeira estrutura é o condilo lateral. Sim? Bueno, el condilo lateral que se articula com el condilo lateral del fêmur e forma parte da articulação de la rodilha. Bueno, em continuação encontramos el condilo medial, sim, que está por acá. Bueno, el condilo medial que se articula com el condilo medial del fêmur e ajuda a distribuir as cargas durante a marcha. Bueno, entre ambos condilos se localiza a eminência, sim, a eminência intercondília, que é uma prominência óssea de onde se inserta importantes ligamentos e meniscos de la rodilha. Bueno, por delante dessa região encontramos a área intercondília anterior, sim, que se encontramos acá. Bueno, que serve como ponto de inserção para o ligamento cruzado anterior. Debaixo de los condílios observamos a tuberosidade de la tíbia, sim, que está acá. Bueno, a tuberosidade de la tíbia é uma estrutura que tem grande importância porque é
el sitio de inserción del ligamento rotuliano, que transmite la fuerza del músculo cuádriceps para extender la perna. Bueno, hacia el cuerpo encontramos la cresta anterior, ¿sí? Que está por acá. Bueno, la cresta anterior, también conocido como espinilla, é uma superfície facilmente palpável debaixo da pele e serve como referência anatômica durante o exame físico. Bueno, lateralmente encontramos o borde interósseo, sim, que está acá. Bueno, o borde interósseo, de onde se fija a membrana esterósea que une a tíbia com o peroné, sim. Bueno, também observamos a cara medial de la tibia, ¿sí? La cara medial é o corpo de la tibia que contribui com a porção principal do hueso e permite o suporte do peso corporal. Bueno, passaremos agora ao extremo distal, que é uma região que encontramos lá, o maléolo medial, que é uma prominência óssea que forma a parte interna del tobillo. Bueno, sua função é contribuir com a estabilidade, sim, essa parte acá. Bueno, sua função é contribuir com a estabilidade da articulação del tobillo e serve como ponto de inserção para ligamentos. Bueno, na parte posterior do maléolo medial se observa o surco, sim, que está acá. Encontramos o surco maleolar para el tendão tibial posterior, por de onde passa el tendão del músculo tibial posterior antes de dirigir hacia el pé, ¿sí? Bueno, em conclusão, a vista anterior de la tibia permite identificar estruturas fundamentais para a formação de las articulações de la rodilha e del tobillo. Bueno, además serve como ponto de inserção para ligamentos e músculo importantes da extremidade inferior. Bueno, agora vou falar sobre o caso clínico de nosso osso de la tibia, ¿sí? Bueno, paciente masculino de 16 anos, jogador de baloncesto, que consulta com dolor e aumento de volume em la região anterior de la rodilha. Bueno, durante o exame físico se observa sensibilidade dolorosa sobre la tuberosidade tibial. Bueno, os estudos de imagem mostram uma inflamação em la inserção do ligamento rotuliano, compatível com a enfermidade de la Osgood-Schardt, sim? Bueno, em esse caso, a estrutura afetada é a tuberosidade de la tibia, de onde se inserta o ligamento rotuliano, sim? Bueno, essa lesão é frequente em adolescentes deportistas devido à tração repetitiva exercida por el músculo quadríceps. Bueno, hoy voy a presentar los principales huesos del pie. Sim, bueno, el esqueleto del pie está conformado por los huesos del tarso, los metatarsianos y las falanges. Bueno, essas estruturas trabalham juntas para suportar o peso corporal, manter o equilíbrio e permitir a marcha. Bueno, começamos por la região posterior del pé. Sim, bueno, el primeiro osso é o calcâneo, sim, que é esse acá. Bueno, el hueso calcâneo, que é um hueso mais grande del pé e forma el talão. Bueno, sua função principal é suportar o peso corporal e serve como ponto de inserção para o tendão de Aquiles. Sim, bueno, por de cima do calcâneo encontramos o estrágalo, sim, que é esse hueso acá. Bueno, esse hueso se articula com a tíbia e o peroné para formar a articulação del tobillo. Bueno, sua função é transmitir o peso corporal desde a perna hacia o pé. Bueno, continuando hacia adelante, encontramos o escafoides, que é esse hueso acá. Bueno, o escafoides, também chamado como hueso navicular, sim, se localiza entre o estrágalo, sim, e las cunas.
Su função é contribuir à estabilidade do arco medial do pé. Sim, bueno, observamos as três cunas e o hueso cuneiformes. Sim, temos lá primeira cuna, segunda cuna e terceira cuna. E acá lo cuboides. Sim, bueno, se denomina a primeira cuna, sim, segunda cuna e terceira cuna. Bueno, essas estruturas participam em la formação do arco plantar e se articulam com os metatarsianos, sim, metatarsianos. Bueno, lateralmente encontramos el cuboides. Bueno, esse hueso se articula com el calcâneo e os metatarsianos laterales. Bueno, sua função é proporcionar estabilidade em la parte lateral do pé. Bueno, passamos agora os metatarsianos. Sim, bueno, el pé possui 5 metatarsianos. 1, 2, 3, 4 e 5 metatarsianos. Sim, numerado desde primeiro a quinto. Sim, bueno, esse hueso conectam com el tarso e com as falanges e ajuda a distribuir as cargas durante a marcha. Bueno, el primeiro metatarsiano é o mais curto e resistente, já que suporta grande parte do peso corporal durante a fase de impulso al caminar. Sim, bueno, agora finalmente encontramos as falanges. Sim, em lo dedo gordo possui 2 falanges. Sim, uma falange proximal, sim, e outra falange distal. Sim, e encontramos acá. Bueno, os demais dedos possuem apresentam 3 falanges proximal, medial e também distal. Sim, então se 1, 2 e 3. Sim, bueno, sua função é participar em lo equilíbrio de la marcha e los movimentos de los dedos. Bueno, em conclusão, los huesos del pé, sim, todos esses acá, formam uma estrutura complexa e resistente que permite suportar o peso corporal, mantendo a estabilidade e facilitar a locomoção. Bueno, agora vou falar sobre um caso clínico de nossos huesos del pé. Sim, bueno, começamos então com um paciente masculino de 35 anos que cai desde uma escalera e aterraça sobre o pé direito. Sim, refere dor intensa em lo talão e incapacidade para encaminhar. Bueno, e la radiografia mostra uma fratura del calcâneo. Bueno, essa lesão é frequente em caída desde a altura devido ao que o calcâneo sim recebe diretamente o impacto do peso de nosso corpo. Bueno, como consequência, o paciente apresenta dificuldade para suportar o peso e alteração em la marcha. Sim, bueno, em esse caso demonstra a importância do calcâneo como principal osso de suporte de la região posterior do pé.